Iniciamos a Semana do Produtor Quer Saber, acompanhando a série de apresentações sobre o futuro da gestão territorial no Brasil, promovida pela CNA. É o projeto Agro em Questão. Nesta segunda, vamos conferir a palestra do vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Francisco de Godoy Bueno. Confira. Desde 2001, nós vimos uma nova perspectiva de governança de terras, né? A Lei 10.267 foi muito difundida como a Lei do Georreferenciamento, mas tão importante quanto a espacialização dos títulos de propriedade, essa lei trouxe a previsão de um cadastro nacional de imóveis rurais, que seria uma base única a ser utilizada por toda a administração federal, direta e indireta, e também pelos demais órgãos, com base em uma base de dados gerenciada conjuntamente entre o INCRA e a Receita Federal. Passaram-se mais de 15 anos e essa base de dados demorou a ser implementada e somente agora, a partir de 2015, é que vem sendo dada efetividade. Como muito bem falou nosso presidente, sem informação sobre o território, fica muito difícil desenvolver políticas públicas, e o que nós vemos na prática, e nós sofremos na prática, na verdade, são políticas públicas desencontradas por conta de boas ideias ou boas intenções de determinados gestores públicos que não se preocupam com a efetividade ou com os efeitos dessas decisões no campo. A gente vê que não é fácil a ideia de um cadastro rural, né? Desde a Lei de Terras de 1850, se procura um cadastro de terras que até hoje não ocorreu. E, pelo contrário, eu sempre gosto de trazer esse quadro, porque nós temos a compreensão de que o direito de propriedade ele é fundamental para o desenvolvimento da agricultura. E o direito de propriedade só surgiu no Brasil a partir da eliminação do regime de Seis Marias, especialmente após a Constituição de 1824, portanto, há menos de 200 anos atrás. E até hoje, o processo de consolidação territorial e de reconhecimento dos direitos de propriedade sobre os imóveis rurais pouco foi consolidado, né? Continuamos com o paradigma de que o direito de propriedade é uma exceção e que ele precisa ser provado pelo interessado aos órgãos públicos, que muitas vezes dificultam, ao invés de facilitar o reconhecimento dos direitos de propriedade dos produtores rurais. Houve muita modificação, como a gente vê nessa linha do tempo, a partir dos últimos 20 anos, né, especialmente nessa questão dos cadastros, e, evidentemente, a informatização e as novas ferramentas eletrônicas viabilizam que nós consigamos efetivamente dar um passo em favor da governança de terras, mesmo com amplo território, definindo exatamente os direitos de propriedade sobre os espaços, seja sobre as áreas públicas e, mais especialmente, sobre as áreas privadas. O que nós vemos de questões na implantação do CNIR, né, do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais? Há, historicamente, uma inconsistência na base de dados, tanto do INCRA como da Receita Federal. Isso não tem culpados. O modo como era feito a base cadastral, com base em documentos, sem a espacialização, gerava, naturalmente, imóveis em duplicidade, isso é conhecido, e a dificuldade tanto de fiscalização como até de entendimento da situação cadastral dos imóveis. A gente vê muitos imóveis contíguos do mesmo proprietário que deveriam ser cadastrados como um imóvel só,
cadastrados como múltiplos imóveis, não sempre a gente presume a boa-fé, e uma falta de conhecimento, inclusive, dos objetivos e das limitações do que é o cadastro rural, né? Há muita confusão entre o que é cadastro, o que é registro, para que serve o cadastro, para que serve o registro. Muitas vezes a gente vê, inclusive, nos processos do INCRA, que o INCRA se utiliza do processo cadastral para regularizar as dificuldades de registro, muitas vezes até indo além da sua competência legal, questionando a legitimidade daqueles que exibem o título de proprietário. Depois, tivemos a grande novidade, conhecida e que sempre que teve um grande mérito com relação aos seus objetivos especiais, com relação à questão ambiental, do cadastro ambiental rural, que foi criado, implantado, é um sucesso, mas que não conversou com a ideia de governança fundiária. Criou-se um cadastramento espacializado muito rico, do meu ponto de vista, de hoje, acho que quase uma boa parte do território nacional, mas cuja base de dados não conversou com os objetivos de governança de terras. Isso gera o quê? Insegurança, isso gera burocracia e enfraquece o objetivo de se ter um único cadastro, como estabeleceu a Lei 10.267, e que era, evidentemente, de interesse tanto do poder público como da sociedade, mas especialmente do proprietário, do produtor rural, que precisa de um reconhecimento dos seus direitos de propriedade e que, tendo um documento firme, adequado, correto, se beneficia com essa segurança. E a manutenção, ainda sob as bases do CNIR, de uma visão burocrática da situação cadastral. Eu já falei um pouco sobre a dificuldade de comprovação do domínio para a regularização cadastral, mas hoje, com a integração dos órgãos, que evidentemente é salutar, esses entraves ganham uma importância exponencial. A irregularidade cadastral perante os órgãos agrários vai implicar também na irregularidade cadastral dos imóveis perante a Receita Federal. Os problemas que nós temos fundiários e que se refletem no cadastro rural vão implicar em restrição ao crédito ao produtor rural, na medida em que poderão ser inibidas as certidões negativas de débito. E essa é uma grande preocupação que nós temos na sociedade rural brasileira e tenho certeza que também é da CNA, porque nós não podemos atrapalhar o desenvolvimento do país, temos que trocar a roda com o carro andando. Então, precisamos buscar os objetivos de regularidade cadastral e de governança de terras, mas sem, com isso, atrapalhar a produção, e isso é uma grande preocupação que nós temos, né? O modus operandi atual da burocracia brasileira é botar o bode na sala, só que dessa vez o bode pode morrer de fome. Então, acho que é uma preocupação que nós temos e que nós precisamos de um empenho de todos para tentar construir ferramentas que deem certo. A gente vê que há prazos curtos e uma dificuldade burocrática de atendimento às exigências, né, um excesso de documentos que muitas vezes não se justificam por um interesse cadastral, quer dizer, um excesso de formalismo nos processos. A gente vem discutindo isso nas nossas discussões do GT-CNIR, quer dizer, o sujeito vai fazer a atualização cadastral de um imóvel, eu já tive isso, experiência com o imóvel da minha família, você precisa apresentar, no meu caso são 5 arrendatários,
você precisa apresentar certidão de casamento de todos os arrendatários. Se o sujeito separou ou não separou, o que eu, como proprietário da terra, tenho a ver com isso? Quer dizer, acho que até um abuso, na verdade, do excesso de informações que é necessário com essa visão burocrática que predomina ainda no Estado brasileiro, em prejuízo do empresário, em prejuízo do proprietário. E, por último, o impacto tributário desse processo de regularização cadastral. Como é sabido, eu já falei, há uma inconsistência dos cadastros, é verdade isso, e essa inconsistência tem impactos tributários. Há diversos casos que nós temos acompanhado em que a alteração da base de cálculo e das alíquotas aplicáveis de Imposto Territorial Rural, de ITR, quando há a regularização cadastral, especialmente nos casos em que se torna necessária, e já era necessária, na verdade, a unificação de cadastros de glebas contíguas do mesmo proprietário. O impacto tributário disso não é pequeno, especialmente em áreas maiores. A elevação das alíquotas em função da área, que é uma discussão que nós já temos há algum tempo, ela é grande e, ouso dizer, inconstitucional, né? A Constituição foi muito clara em estabelecer o ITR como um imposto parafiscal, com o objetivo de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, mas foi muito clara também em revogar o conceito do Estatuto da Terra de latifúndio, dividindo as propriedades rurais entre propriedades produtivas e improdutivas, independentemente do tamanho. Portanto, evidentemente que propriedades igualmente produtivas, de tamanhos diferentes, não deveriam se submeter a alíquotas diferentes de ITR. Tamanho de propriedade não é medida de produtividade, tamanho de propriedade não é medida de capacidade contributiva. Muitas vezes uma propriedade pequena no sul, no sudeste, gera uma renda, uma capacidade contributiva muito superior a uma propriedade maior do norte, no norte. E isso precisa ser considerado para a revisão das alíquotas de ITR, que, ouso dizer, são confiscatórias, especialmente sobre as glebas maiores. Então, há que se ter cuidado com relação a isso. A unificação dessas glebas gera um impacto tributário e evidenciam, especialmente, essa inconsistência na tributação da atividade rural, da propriedade rural, com alíquotas diferentes para a mesma situação, especialmente quando aumentam o tamanho das propriedades. Como eu já disse, apesar dessas dificuldades, nós buscamos, com a integração de todos os órgãos, com a ajuda de todos os stakeholders, propagar um novo paradigma de política fundiária em que o objetivo não seja punir o proprietário, fiscalizar com o objetivo de desapropriar, de punir, de perseguir, mas sim de gerar políticas públicas transparentes para o desenvolvimento do país, para uma gestão integrada do território, com minimização dos conflitos agrários e, especialmente, garantir segurança jurídica aos cidadãos. Esse deve ser o grande objetivo do Estado e o grande objetivo da governança de terras, que, por isso, precisa de um cadastro rural consolidado, um registro de propriedade seguro, que seja reconhecido não só pelos bancos, mas também pelas entidades públicas que não questionam a regularidade do registro. E, evidentemente, políticas públicas articuladas, sem gerar conflitos em virtude de grupos de pressão independentes e que atuam sem nenhum olhar global sobre o território.
Nós vimos que é preciso redefinir os limites de atuação, né? Especialmente para atingir aqueles objetivos, garantir um sistema de gestão fundiária e cadastral sujeito a essas regras de maior transparência e maior imparcialidade. Hoje nós temos tido uma ótima interlocução, mas a gente sabe que na maior parte das vezes o órgão fundiário que tem por objetivo cadastrar e fiscalizar as terras também é aquele mesmo que tem por objetivo arrecadar as terras. Isso acaba gerando um conflito de interesses internos. A gente vê que seria adequado a gente, eventualmente, extremar essas funções para que a gente possa ter a segurança e a parceria de que a governança fundiária vai ser feita com imparcialidade.